Olá, irmãos, que alegria em poder estar com vocês mais uma vez. Quero pedir licença aos amigos que nos acompanham para um momento da igreja, algumas informações da igreja. Inicialmente, quero pedir as orações dos irmãos em favor de alguns queridos que estão enfermos. Continuem orando em favor da irmã Glaucia, nossa missionária lá na Europa. Ela está em Portugal e Espanha. Orem também, irmãos, pelo pastor Vladimir Fernandes. Ele é nosso missionário da Junta de Missões Mundiais, está na Tailândia e está com Covid, lutando entre a vida e a morte numa CTI. Ele está com 80% do pulmão tomado, comprometido, mas Deus pode todas as coisas. E se for da vontade do Senhor continuar usando a vida desse servo ali, naturalmente ele vai agir. Vamos interceder em favor dele, da família, que naturalmente está aflita, especialmente da família que está aflita. Oremos também, irmãos, em favor do irmão Aloísio e família, Aloísio Cunha e família, para que Deus possa operar ali, junto ao coração da Marilene, do irmão Aloísio, do filho, abençoando aquela família. Continuemos orando e já agradecendo também em favor da irmã Gilda Barbosa, lá da Igreja Batista Quitanilha, nossa querida irmã, foi membro aqui em nossa igreja, pessoa muito querida de toda a igreja da freguesia. Continuemos orando em favor desses queridos. Oremos ao Senhor. Pai, te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de te servir. E nesse instante, ó Pai, estamos intercedendo em favor dos teus filhos aqui citados, suplicando, ó Pai, a ação do teu Espírito naquelas vidas e a realização, Senhor Deus, do teu querer, da tua vontade que é soberana sobre aquelas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Continuo pedindo a atenção dos irmãos e desculpa aos amigos. No próximo sábado, irmãos, nesse início de mês, dia 2 e 3, a nossa igreja estará comemorando 49 anos de existência. E no próximo sábado, irmãos, nós teremos aqui, a partir das 16h30, a formação do Concílio de Igrejas, para atendermos ao pedido dos irmãos que congregam ali na congregação Fé e Vida. Aqueles irmãos solicitaram sua independência como igreja, já é um número considerado, já tem vida própria, e nós, com muito prazer, irmãos, com muita alegria, estaremos liberando aqueles irmãos para a sua própria história como igreja. E nós estamos, então, convidando os irmãos, especialmente os membros da igreja, para estarem conosco às 16h30 no próximo sábado, porque o pastor precisa de quórum para a nossa Assembleia Extraordinária, para então darmos sequência na formação do Concílio de Igrejas. O exame daqueles irmãos acontecerá aqui em nossa igreja. E o horário será mais ou menos este: 16h30 a formação do concílio, às 17 horas o exame dos irmãos daquela igreja, e depois do exame nós teremos um pequeno lanche, e a partir das 18h30 acontecerá então o culto de organização da igreja, com a posse da diretoria e a posse do pastor Wagner como pastor daquela igreja. Então, eu estou convocando os irmãos, por favor, se você deseja vir, entre em contato bem rápido com a nossa secretária, com a nossa secretaria, e faça a sua inscrição. No próximo domingo, irmãos, a partir das 9 horas da manhã, nós teremos o nosso café de aniversário, já tradicional. Você pode trazer lá o seu bolinho, o seu quitute gostoso para colocar na mesa e todos participarmos. Às 9 horas o café, às 10 horas, irmãos, teremos batismos. Temos alguns irmãos
que já foram aceitos pela igreja para batismo. Ana Letícia de Oliveira da Silva, Daniela Vitória Luna dos Santos, Angelina Vitória Bispo dos Santos, Carlos Eduardo Bispo Filho, Isabela Vitória de Lemos Bispo, Joelma Guedes de Lemos e Antônio Valério dos Santos. Esses irmãos serão recebidos no batistério para adentrarem como membro de nossa igreja e iniciarem a sua história como filiados à igreja, Primeira Igreja Batista da Freguesia de Jacarepaguá. Será um dia festivo, um dia alegre. Venha também, esteja conosco, mas faça a sua inscrição, especialmente para o culto de domingo pela manhã, porque nós vamos restringir em determinado momento a presença excessiva de irmãos. Então, por favor, faça a sua inscrição. Nós teremos, além dos batismos, a designação de irmãos para o diaconato. Eles começarão o treinamento e o curso de diaconato para o concílio do próximo ano. E a ceia do Senhor, a ceia memorial, que acontecerá às 11h30. Fica então estes avisos. Oremos mais uma vez. E eu solicito vocês que estejam orando em favor daqueles que serão recebidos por batismo e pela nova igreja que começará a escrever a sua história a partir do sábado. Pai querido, nós te agradecemos com o coração festivo, alegre, por tantas bênçãos que tens concedido à tua igreja, apesar das lutas e dessa situação angustiante da pandemia. Te agradecemos pelo nascimento de mais uma filha, a 7ª filha. E te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de recebermos também algumas pessoas que adentrarão na vida, na jornada cristã, através do batismo. Continue conduzindo-nos como igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos no estudo de hoje focar o livro do Apocalipse. Não no contexto escatológico do livro, comentário dos textos do Apocalipse, mas vamos falar sobre o livro. Então, por isso, o título do nosso estudo de hoje, Focando o Livro de Apocalipse. Quero, para pano de fundo, citar o texto do capítulo 1, versículos 1 e 3 deste livro, do livro de Apocalipse. Capítulo 1, versículos 1 e 3. Versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que acontecerão, e as enviou pelo seu anjo que as notificou a João, seu servo. Bem-aventurado, versículo 3, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras proféticas deste livro e guardam as coisas nele escritas, porque o tempo em que elas se cumprirão se aproxima. Queridos, embora as características de Apocalipse sejam comparáveis a outros textos do Novo Testamento, este livro tem um estilo muito diferente de expor sua mensagem, o que exige do leitor que quer entender o seu recado muito cuidado em sua análise e especial reflexão. Conta-se que Vicente Van Gogh, em 1890, começou a pintar retrato de pessoas e depois quadros que ele desejou se tornassem uma revelação do seu dom artístico. Porém, nem os retratos pintados, nem os quadros aguardaram
agradaram àqueles que primeiro os viram. E as obras de Van Gogh ficaram esquecidas, num porão, empoeiradas por muitos e muitos anos. Dizem que o artista hoje famoso só conseguiu vender um quadro em toda a sua vida. Van Gogh, enquanto vivo, foi considerado um artista fracassado. No entanto, hoje, suas obras custam uma fortuna e seus quadros, levando a sua assinatura artística, são vendidos por milhares de dólares. Isto porque descobriu-se qualidades intensamente pessoais do artista repassada em sua obra, e pessoas especializam-se em estudá-las, procurando entender o que o artista via em sua mente ao desenhar as suas telas. O Apocalipse, o último livro da Bíblia, também foi desdenhado e até causou repulsa e assustou muita gente, assim que se tornou público e foi lido nas congregações cristãs. Ao passo que os evangelhos, retratando os ensinos de Jesus e até a sua escatologia, eram lidos e ouvidos com atenção nas reuniões dos cristãos, aqueles mesmos cristãos tinham dificuldade de entender a mensagem que o Apocalipse contém e de aceitar o seu valor como livro profético, contendo o aviso divino para os remidos. Alguns historiadores afirmam até que em algumas congregações da igreja cristã primitiva havia resistência em que o livro de Apocalipse fosse lido durante os cultos junto com outros textos sagrados, embora João tenha escrito o Apocalipse com esse propósito específico. Vocês podem ver o propósito pelo qual João apóstolo escreveu, lá no capítulo 1, versículos 10 e 11. Só com o tempo é que alguns crentes passaram a prestar atenção no texto do Apocalipse. Mas até hoje, alguns crentes ouvem, mas não prestam atenção na mensagem desse livro. E há até aqueles que questionam o valor desse livro profético. É interessante que Ezequiel, Daniel, Zacarias também escreveram como João, descrevendo o que Deus lhes revelara por meio de visões sobre o fim da humanidade ímpia, e estes profetas do Velho Testamento são aceitos. Mas o Apocalipse foi e continua sendo rejeitado, ou pelo menos não sendo considerado uma leitura eclesiástica necessária. Talvez por ter sido escrito com o uso de figuras simbólicas parecidas com o estilo grego mitológico, que o difere dos outros escritos reflexivos, apostólicos e proféticos do Velho e Novo Testamento. Mas esse livro é muito, muito precioso para a igreja cristã. Dele, João leva o leitor de visão a visão a deslumbrar os acontecimentos finais e a antever as ações de Jesus Cristo, o Senhor, e a contemplar em cores brilhantes cenas celestiais difíceis de serem descritas em linguagem humana. O Apocalipse descreve, por exemplo, o futuro da humanidade e o porvir dos filhos de Deus, não como queremos ver com a nossa imaginação humana, mas como Deus a vê e a descreveu ao seu trêmulo apóstolo. Amados, ao ler, ao estudar o Apocalipse, não permita que as descrições com figuras simbólicas o distraiam da verdadeira mensagem que o Senhor quer comunicar. O livro do Apocalipse mostra Jesus como vencedor, entronizado com o Pai nos céus, aguardando o momento em que Deus, o Pai, por sua soberana e inquestionável vontade,
determinar as tenebrosas ações do final, ou do dia final, desse modelo universal de vida, com a eterna punição de Satanás e seus anjos, e todos aqueles, ou todas aquelas pessoas que rejeitarem a Deus e aos seus ensinos para um modelo de vida seguro e dignos do Criador. O livro, porém, não apresenta apenas o futuro tenebroso de sofrimento que afligirá a terra e a humanidade ímpia. Ele também é uma mensagem de esperança, um refúgio para a alma aflita por tantos desmandos, injustiças, comportamentos pecaminosos que assistimos. No Apocalipse vemos que o Senhor Jesus, entronizado nas mansões celestiais, está intercedendo em favor da sua igreja e preparando a sua volta a este mundo para resgatar daqui os seus remidos e levar-nos para a morada celeste com ele, lá no novo céu e na nova terra. O trono de Deus é o elemento temático principal do Apocalipse. O texto do capítulo 4 e 5 descreve a entronização de Jesus nos céus após sua ascensão. Todas as demais cenas desse livro profético devem ser vistas sob o foco da entronização do Senhor, que retrata Jesus como digno Salvador, soberano juiz, aquele que há de julgar, que há de punir Satanás e seus anjos, os demônios e os homens, seus seguidores. O tema do Apocalipse, então, deve ser visto e entendido, não como de angústia por causa dos acontecimentos reservados a este planeta no futuro, mas de alento, de encorajamento e conforto para o povo de Deus. O texto apocalíptico descreve a humanidade sendo submetida a futuras e crescentes tribulações e tormentas, mas mostra também a verdadeira cristandade coroada de êxito, na vitória da fé, tendo continuidade com o Senhor Jesus após as tormentas futuras reservadas para o mundo ímpio. A palavra-chave para uma compreensão correta desse livro encontra-se na primeira expressão do livro, revelação, que é a melhor tradução em português da expressão grega apocalipse. O termo grego apocalipse era frequentemente usado pelos crentes primitivos, referindo-se à manifestação gloriosa de Jesus, o Messias, no fim dos tempos, quando o Senhor Jesus, como supremo redentor e vencedor absoluto contra o mal, julgará todas as coisas. A mensagem profética desse livro flui através de figuras e simbolismos e cenas dramáticas, retratando para o final dos séculos a consumação de tudo e o extermínio de todo o mal e a redenção dos salvos após o juízo final e terminal. 3 são os propósitos desse livro revelador. Primeiro, enviar cartas de advertência às igrejas, especialmente às igrejas da Ásia, que na ocasião ocorriam desvios doutrinários e de padrão ético-comportamental cristão. O Apocalipse põe em destaque o papel do Senhor Jesus, nosso Redentor e Senhor, que virá para julgar o mundo, expurgando-o de toda maldade e punindo Satanás, seus anjos, os demônios e todo homem infiel, cujo nome não constará no livro da vida. 2. Outro propósito. Tendo em vista a perseguição resultante do endeusamento do imperador,
O Apocalipse foi enviado inicialmente às igrejas da Ásia com o propósito de firmar e fortalecer a fé cristã, alicerçar a firmeza e a fidelidade daqueles crentes ao Senhor Jesus Cristo, motivando-os a permanecerem firmes, mesmo que isto lhes resultasse em prisão, em morte, em sofrimento. O terceiro motivo, o livro também foi escrito com o propósito de dar àqueles crentes e aos crentes de todos os milênios e épocas, inclusive os crentes de hoje, uma perspectiva divina do conflito final que ocorrerá na época do desfecho histórico das civilizações. O Apocalipse revela especialmente os eventos que ocorrerão nos 7 últimos anos antes do retorno de Cristo à Terra, quando Deus intervirá na sequência da vida humana como ela é e está comprometida com o pecado, vindicando os seus remidos e punindo os pecadores não remidos e destruindo o poder de Satanás sobre as vidas humanas. Uma vez que o Apocalipse é primariamente profético, ele também contém pouco material histórico, com exceção dos 3 primeiros capítulos. Aqueles capítulos, o primeiro foi a introdução e a apresentação do livro, e os capítulos 2 e 3 é endereçado às igrejas como cartas, as igrejas identificadas naquelas cartas e no livro. Tais igrejas estavam localizadas na Ásia Menor, hoje Turquia. Elas aparentemente foram escolhidas nominalmente por João, porque ele havia ministrado às mesmas desde Éfeso, antes de ser preso, já avançado em idade. O Apocalipse é, em primeiro lugar, uma revelação fidedigna de Cristo. Nenhum outro livro da Bíblia revela a pessoa de Cristo tão bem, identificando-o como Filho de Deus, ressuscitado e glorificado, o Senhor soberano, o Alfa e o Ômega, o Alfa e o Ômega, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos, aquele que é santo e verdadeiro, a fiel testemunho do princípio da criação de Deus, o Verbo de Deus, o Messias que reina para sempre, o Rei e Senhor dos Senhores. Assim o Apocalipse apresenta o Senhor Jesus. Através do Apocalipse, a igreja, meus irmãos, é alertada a respeito do pecado e o crente exortado à santidade. Vou repetir, o Apocalipse alerta a igreja a respeito do pecado, dos desvios, da falta de amor, da poluição doutrinária não bíblica, dos costumes mundanos sendo introduzidos na igreja, da falta de responsabilidade com a ética cristã. E o crente é exortado à santidade. Santidade, sim, senhores, santidade, vida sem pecado. Vida sem pecado. O crente deve se esforçar para viver de tal maneira, em santidade, em pureza e santidade. As imagens vívidas que João usou para descrever o culto nos céus exortam e instruem os crentes, meus irmãos, a uma vida de pureza e santidade, estimulam os crentes a uma vida de pureza e santidade. Há uma frase lá no livro do Apocalipse, lá no final, nos últimos capítulos, que diz que no céu não entrará nada que possa contaminar aquele lugar. Então precisamos começar a viver pureza e santidade desde aqui, porque lá será um lugar completamente santo e puro.
A principal contribuição teológica do Apocalipse, meus irmãos, é escatológica. Todos sabemos disso. Ou seja, o Apocalipse trata da doutrina das últimas coisas. E através dele, do Apocalipse, podemos ter uma ideia a respeito da configuração política mundial no final dos séculos, e uma ideia a respeito da derrota do espírito anticristão, que hoje já toma conta das nações, da derrota do anticristo, da punição e estado final do homem e da mulher ímpios. E também o livro nos dá conta da glória celeste no reino eterno e da gloriosa bem-aventurança que aguarda a todo remido e redimido, justificado e perdoado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia afirma e o Apocalipse confirma. A Bíblia afirma e o Apocalipse confirma. Claro, o Apocalipse é um livro da Bíblia, que Deus providencialmente tem o controle soberano em suas mãos e reinará na pessoa bendita de Jesus, independentemente da oposição e resistência satânica e demoníaca e da indiferença e incrédula posição do homem ímpio, especialmente o homem ímpio moderno. Embora não possamos calcular quando esse processo de juízo acontecerá, nos capítulos 17 a 20, somos informados em detalhes sobre o final dessa dispensação do tempo histórico humano na Terra. Com o retorno glorioso do Senhor Jesus Cristo, acompanhado de seres celestiais, os anjos, e de todos os salvos pelo Senhor, após o juízo final do trono branco, será estabelecido em definitivo o reino de Deus que acontecerá numa nova terra. O livro do Apocalipse mostra isso com clareza e nos chama a essas reflexões. O Apocalipse se encerra com uma palavra poderosa e alentadora de chamamento à devoção e santidade, pois Cristo voltará para buscar os salvos e remidos e punir aqueles que rejeitam os planos de vida eterna dentro dos propósitos divinos e rebeldes desejam seguir a inclinação dos seus próprios desejos pecaminosos carnais. E o livro termina com uma expressão transliterada do aramaico, Maranatá, que significa o anseio de todo cristão. Ora vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, meu querido ouvinte, meu querido irmão, e que essas explicações, que teve como foco o livro do Apocalipse, possa estimulá-lo a ler esse livro, a gostar desse livro e a procurar entender a sua mensagem. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, seja com todos vós. Amém. O panorama bíblico de hoje vai falar do livro de Neemias, né? Neemias, ele era um judeu copeiro, né, do rei persa. Ele tinha ali uma posição reconhecida e bem remunerada no palácio do rei. E ele estava em oração pela restauração de Jerusalém, né? A restauração após, né, o exílio babilônico, o retorno do povo judeu para aquela cidade, para a restauração não só da cidade, mas também, como a gente viu lá no livro de Esdras, né, essa restauração da aliança do povo com Deus, né? Era isso que significava esse retorno. Ele teve que vencer ameaças dos poderosos opositores vizinhos, né, de Jerusalém. Ele teve que vencer a desunião do próprio povo, né, com falsas acusações. E ali ele, ao terminar a construção dos muros de Jerusalém, né, ele pede para Esdras, que era, né,
o responsável por essa tarefa para ler, né, a lei novamente para o povo, renovar a aliança com Deus, buscar o perdão dos pecados, consagrar os muros ao Senhor e restaurar o ministério do templo, né? O livro ele traz lições para a gente sobre essa necessidade da oração, do esforço, da dedicação, da firmeza, né, no trabalho de Deus, porque eles enfrentaram ali muitos desafios, mas liderados ali por Neemias, eles se mantiveram firmes, né, pela fé, para que o trabalho pudesse ser concluído, né? Então não se vence batalhas espirituais com armas humanas, né? Contudo, é importante, é preciso trabalhar de forma comprometida e lutar pela unidade política, estabilidade econômica, mas principalmente pela unidade espiritual, para que o povo tivesse paz. Então que essa leitura possa abençoar você e edificar a sua vida.